Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Porque o meu anjo irá diante de ti. Olá, bom dia, meus preciosos e queridos irmãos. Acabei de ler uma escritura que fala a respeito do anjo do pacto, da qual falou com Moisés na sarça ardente, da qual falou com Moisés que estaria com ele em todo momento para guardá-los no caminho. Que caminho é esse? Caminho provido, sempre no caminho provido por Deus. Eu acabei de ler Êxodo capítulo 23, versículo 20 e 21 e o início do versículo 23. Eu gostaria de falar com os irmãos um pouquinho nesta manhã a respeito deste anjo, anjo do pacto, anjo da qual teria o nome de Deus, não é? Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Então Moisés era para ouvir a voz, porque este anjo tinha uma voz, e essa voz é que guiaria Moisés no caminho. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Então, vamos descobrir quem é esse anjo que estaria guiando Moisés no caminho. Na mensagem, o meu anjo irá diante de ti, pregada pelo nosso profeta, parágrafo 4, ele diz: e Deus sempre teve alguém em quem pôde colocar suas mãos. Ora, Moisés nasceu uma criança especial, e Deus o ordenou para conduzir Israel para fora do Egito, sob sua liderança. E antes de descer ao Egito, depois de ter sido chamado, ele estava no deserto, naquela manhã pastoreando as ovelhas de Jetro, seu sogro, quando viu uma sarça ardendo. Agora, eu creio que essa foi a primeira aparição do anjo do Senhor. Quem que estava na sarça ardente, minha irmã, meu irmão? O anjo do Senhor. Ele estava naquela sarça ardente. E então, quando ele comissionou Moisés, ele disse o que ele deveria fazer, ele foi adiante dele para o Egito. E quando eles saíram, ele estava novamente na forma de um fogo, uma coluna de fogo. E esta coluna de fogo guiou os filhos de Israel. Vou repetir. E esta coluna de fogo guiou os filhos de Israel, a qual era o mesmo anjo que estava na sarça ardente. Essa era a mesma coluna de fogo que estava naquela sarça ardente. E essa coluna de fogo, ou o anjo, era o anjo do pacto. Creio que todos os ministros concordariam que esse era o anjo do pacto. Se era o anjo do pacto, então era o Senhor Jesus, era Deus, o Espírito Santo. Aleluia!
Muito bem, meus amados irmãos, vamos ver se as Escrituras Sagradas confirmam com o que o irmão Brano acabou de dizer, que era o anjo do pacto, o mesmo Senhor Jesus Cristo, que estaria guiando Moisés no caminho, que estaria enviando Moisés ao caminho. Vamos ver se as Escrituras confirmam? Eu creio que isso lhe dará mais fé nesta manhã, meu irmão, minha irmã, nesta mensagem. Veja bem, em Amós, capítulo 3, versículo 7, está escrito assim: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Vou repetir. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, então quem faz é o Senhor Deus. Ele revela aos profetas, mas quem faz é Ele. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então ele revela aos profetas, mas quem faz é Ele. Amém? Vamos então para São João, capítulo 14. Vamos ver se procede esse anjo do Senhor. Jesus Cristo prometeu que não nos deixariam órfãos e Ele enviaria um Consolador para estar conosco, o mesmo anjo do pacto. Vamos ver se a Escritura procede? São João, capítulo 14, versículo 16 a seguir. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Olha o que ele diz: não deixarei órfãos, voltarei para vós. Então este mesmo Jesus estaria conosco todos os dias da nossa vida. São João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Isso é maravilhoso ou não é, meu irmão, minha irmã? São João capítulo 16, versículo 13, diz assim: Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Olha aí o mesmo anjo do pacto guiando a nós como guiou Moisés no caminho. Vocês lembram de Êxodo 23, verso 20 ao 23? Esse anjo foi enviado para guiar Moisés no caminho. E aqui o mesmo anjo, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Esse é o anjo do pacto, meu irmão, minha irmã. O próprio Espírito Santo, o próprio Deus. Vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Olha o que diz: Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Peraí, eu não entendi direito. Vamos ler novamente. Quem que vai descer do céu? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Ora, o irmão Brana diz que o alarido é a mensagem. Mas quem que traz essa mensagem? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Amados e amadas irmãs, as Escrituras não se confundem. Elas se revelam pelo mesmo Espírito Santo, pelo mesmo Deus,
aos herdeiros, aos eleitos, aos preordenados para a vida eterna. As Escrituras não se confundem, ela mesmo se revela, ela não precisa de interpretação, Deus é o seu próprio intérprete. É maravilhoso nós analisarmos as Escrituras, analisar aquilo que o nosso profeta diz. Se dizemos que cremos no profeta, temos que realmente ficar com o que ele diz. Não é verdade? Ele mesmo diz que este anjo do pacto, que traria a mensagem para nós, é o mesmo Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo da promessa. Gostaria de fazer uma oração por você neste momento. Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, aqui está, Senhor, seus filhos e filhas, ouvindo esta devocional. Eu oro para que Tu abra o entendimento destas pessoas, para que elas possam ver o cumprimento das Escrituras Sagradas nos dias em que nós estamos vivendo, Senhor. Abençoa eles, abençoe a todos nós, com a cura do corpo, da alma e do espírito. É o que eu te peço, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em mais um dia. No precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, um forte abraço do meu coração para o teu coração. Amém, amém.